Você não tem só os caminhos neurais que você foi criando desde que você nasceu. Você herda caminhos neurais de até 7 gerações. E ano passado foi divulgado um trabalho feito com ratos. Pegaram ratos machos, fizeram esses ratos machos terem aversão a determinado odor, cujos quais os ratos normalmente não têm aversão. Cruzaram esses ratos com ratinhas fêmeas e tiraram esses ratos machos. Essas ratinhas fêmeas deram cria. Uma parte significativa dos filhotes tinha aversão a esse odor. O que eu quero te dizer aqui? Você está criando a sua realidade de acordo com o que seu pai, sua mãe, seus avós, seus bisavós viveram. 7 gerações. Sem que você soubesse. Você provavelmente não sabe nem quem foi seu bisavô. Quando a gente começa a ler isso, a gente começa a ver pessoas que repetem padrões familiares. Pessoas que repetem ciclos familiares. Por quê? Porque os sentimentos que eles têm estão vindo da mesma raiz e estão gerando os mesmos tipos de pensamento. E o caminho neural, o nosso cérebro é neuroplástico e o tempo todo, a cada experiência que eu tenho, eu estou criando novos caminhos neurais. E o que é o bacana disso? Um caminho neural deixa de existir? Não, ele nunca deixa de existir, ele vai estar sempre lá. Porém, o cérebro ele gasta muita energia para fazer esse processo todo. Ele sempre vai buscar o caminho mais fácil. Qual que é o caminho mais fácil? O caminho neural que está sendo mais utilizado. Então eu gosto de dar um exemplo. Meu avô tinha sítio, eu cresci indo para sítio, meu avô tinha vaca de leite. E as vacas andam num pasto, e quando ela anda no pasto, elas andam meio em fila, cria um caminho ali. Tanto que quando a gente vai andar, a gente anda no mesmo caminho que a vaquinha andou. Se você troca a vaca de pasto, aquele caminho desaparece e ela passa a criar um caminho em outro lugar. É um novo caminho, tá certo? Quando você volta a vaca para aquele pasto e ela volta a andar, aquele caminho elas usam o mesmo, ele volta a existir, certo? O nosso cérebro funciona mais ou menos da mesma forma. Ele sempre vai usar os caminhos que já existem. Então, o que a gente faz? Basicamente, a gente cria novas redes de caminhos neurais, trabalhando outros tipos de emoção e torna ele os caminhos principais. Oi pessoal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais esse episódio inédito do programa Sucesso à Brasileira. Eu sou o Celso Sberner, apresentador do programa, tenho muito orgulho de ser brasileiro e continuo conhecendo muita gente que faz a diferença na minha carreira, na minha vida. Estamos aqui no nosso Sucesso à Brasileira, o nosso desejo é ajudar a gerar mais sucesso no nosso país. Como é que a gente faz isso? A gente vai trazendo pessoas que falam de vários temas mandatórios, inéditos, importantes para a nossa vida. Essas pessoas vêm aqui, contam suas histórias inspiradoras, nos dão dicas de sucesso, nos ensinam. Isso sim vai ajudando a gerar um ciclo virtuoso de mais sucesso aqui no nosso país. Queria agradecer a sua audiência, a gente tem tido uma repercussão muito bacana. Se você estiver no YouTube, já deixa o seu like. Se estiver no Spotify, deixa aí sua avaliação. Se estiver nos nossos canais de TV, no Canal Marketing, na IPTV, mande a sua mensagem, é um prazer. Agora a gente tem também o nosso site, www.sucessobrasileira.com.br. Lá você vai encontrar todos os nossos convidados, por tema, por ordem cronológica, muito bacana para você nos acompanhar, escolher o seu principal, maratonar e muito obrigado pelo seu prestígio. Hoje a gente vai falar de um tema intrigante, do começo ao fim. A gente vai falar de reprogramação da realidade consciente. Algo assim que eu consigo me programar, ver o mundo de uma outra forma e começar a ter uma vida diferente. Eu não vou me arriscar a falar nisso porque tenho o mestre do tema aqui. Eu tenho um prazer imenso de agradecer muito, de ter a presença aqui de você, Cadu Salviano. Obrigado, cara. Celso, eu que agradeço. A gente brinca que nada acontece por acaso, né? E a gente se falou ontem e de repente já tô aqui hoje. E faz 15, 20 dias que a gente está tentando se falar. Sensacional. Então, nada é por acaso. E a gente pode falar, sim, sobre reprogramação de realidade consciente. Muito bacana. E eu queria agradecer 2 vezes pela sua agilidade. E pessoal, como sempre, aqui a gente vai ter como encontrar Cadu Salviano. Se você não conhece, precisa conhecê-lo. Tem muita coisa bacana dele no Instagram, tem muita coisa legal dele no YouTube, tem muita coisa nos cursos, tem muita coisa na vida do Cadu. Então, obrigado porque na verdade, a gente fala há 2, 3 meses você vir aqui. Há uns 15 dias com um pouco mais de intensidade. E de repente ontem num telefonema eu falei, vamos fazer amanhã. Você falou assim, tô amanhã em São Paulo. Então, cara, obrigado demais pela sua disponibilidade rápida. Assim, eu sei que não é fácil. Eu que agradeço. Não, é fácil. É fácil? A minha vida é fácil. Essa é outra coisa que a gente tem que mudar.
da gente ficar achando que é bonito falar que a vida é difícil e que está complicada. Sim. Porque quando você faz isso, Celso, basicamente você está realmente tornando a sua vida difícil e complicada. Sim. Ela é fácil. O que acontece é que a minha agenda estava cheia de outras coisas, a gente passou por algumas situações pessoais, que eu não tinha tanta flexibilidade. Sim. Mas se a gente começa, isso é muito interessante, a gente já posso começar falando, eu acho interessante olhar isso, a gente começou a valorizar a dificuldade. Sem e dúvida. por valorizar a dificuldade, a gente cria essa dificuldade. Eu vou falar isso aqui. E quando a gente valoriza outras coisas, a gente cria isso também. Mas, Cadu, eu venho do mundo corporativo de muitos anos. No mundo corporativo que eu venho, desde carreira, empresas de consultoria, trainee, e desde trainee a gerente, diretor, não sei o quê, é valorizado você estar com a dificuldade. Sim. Você falar que está ocupado, você falar que não, putz, mas como é que tá? Você já respondia assim, tô ferrado. É um mundo onde o burnout é um troféu. É um troféu. É um absurdo. Eu tive 2, eu sei o que é isso. Mas melhorou um pouco, mesmo no mundo corporativo, se fala muito essa história de bem-estar hoje, já melhorou, não é aquela pergunta assim, como é que você tá? Tô bem. Porque a resposta quando eu tinha 20 anos de idade, ela falou assim, como é que você tá? Ferrado, tô atrasado, tô com trabalho até aqui, tô estourado. E é bonito que o chefe vai saber que você tá assim, né? Melhorou um pouquinho. Muito bem. Vamos lá, a gente vai depois falar um pouquinho de como você chegou a ser essa autoridade no tema, mas o que é reprogramação da realidade consciente? Basicamente, para a gente começar a conversar, eu preciso te explicar que você é o único responsável pela realidade que você vive, conscientemente ou não. Ou seja, cada um de nós cria tudo que a gente vai ter disponível para a gente poder experienciar nessa existência. E existe um mecanismo para que isso aconteça. Basicamente, o meu entendimento, ele parte quando eu tenho acesso a um trabalho de um físico francês chamado Jean Garnier Mallet, cara que teve indicação ao Nobel, continua alguns estudos de Einstein, e ele diz o seguinte, e é muito simples entender isso, todos os seus pensamentos, frutos de sentimentos, geram futuros prováveis, ou seja, possibilidades que passam a acontecer em linhas paralelas de tempo. Cada uma dessas possibilidades tem determinada assinatura de frequência, tem uma identidade. Uhum. Quando você se alinha com essa assinatura de frequência dessa possibilidade, ela colapsa e vem para a sua linha principal de tempo. A gente faz isso do momento em que a gente acorda até o momento que a gente acorda, o tempo todo. Só que acontece o seguinte, então, hoje a realidade que você vive, basicamente você criou ela. Porque você só consegue colapsar o que você colocou como disponível. É como se você tivesse uma mão de baralhos, cheio de cartas. Sim. Cada uma dessas cartas é o que você vai ter ali. Dependendo da frequência que você entra, isso passa a ser sua realidade. Ok? Isso é o que Mallet diz. Sim. E Mallet olha e fala o seguinte, ok, mas pode falar palavrão aqui? Tem algumas coisas que fodem a gente. Por favor. Que são o quê? Fique à vontade. Medo, dúvida e controle. Quando você estiver trabalhando dentro dessas 3 frequências, o que você está criando como cartas? Aquilo está disponível, você vai colapsar. Sim. Mallet chega e fala o seguinte, olha só, ok, a gente sabe disso, mas nada adianta saber disso porque a gente não consegue mudar o que a gente sente. Não dá para mudar? Dá. Dá? Aí que tá. O Mallet fala que não dá. O Mallet fala que não dá, é um físico. Físico. Eu estudo neurociência desde 2009 para mapear comportamentos de consumo e gerar novos caminhos neurais para gerar desejo dentro do cérebro emocional, área subcortical, não área racional, área de córtex superior. Quando ele fala isso eu leio isso em 2020, eu estou passando por um dos períodos mais difíceis da minha vida. Quando ele fala, eu falo, não, tem como. Por quê? Se eu crio neuroplasticidade, se eu crio novas redes de caminho neural, para eu criar um novo caminho para venda, que é assim que eu já vivia, trabalhava, dava consultorias, trabalhava dentro de grandes lançamentos, eu posso fazer isso dentro do meu cérebro. Eu posso começar a criar novos caminhos neurais que vão me trazer para as novas emoções, que vão me gerar novos pensamentos, que vão trocar as minhas cartas de baralho. Uma coisa básica aqui para um leigo como eu. Caminho neural, aquilo que está ali, de alguma forma, no nosso cérebro. Seu cérebro está cheio de caminhos neurais. Aqueles caminhos dos cérebros ali. Por onde passam os caminhos elétricos. Então, vou dar um exemplo muito fácil para a gente entender, né? E é muito interessante entender sobre o caminho neural. Seu caminho neural, o nosso cérebro é uma grande ferramenta de sobrevivência. Então, qual que é o objetivo dele? Te manter vivo. Sim. Então, ele vai registrando o maior número de informações possíveis para que ele possa ter aqueles registros, para que ele possa reagir ao seu meio. É só isso. Sim. Só que tem uma coisa que é mais interessante que isso. Você não tem só os caminhos neurais que você foi criando desde que você nasceu. Você herda caminhos neurais de até 7 gerações.
E é interessante olhar por isso, porque tem gente que vai puxar para epigenética, tem gente que vai puxar para neurônio espelho. Mas para resumir, ano passado foi divulgado um trabalho feito com ratos. Uhum. Pegaram ratos machos, fizeram esses ratos machos terem aversão a determinado odor, Sim. cujos quais os ratos normalmente não têm aversão. Cruzaram esses ratos com ratinhas fêmeas e tiraram esses ratos machos. Essas ratinhas fêmeas deram cria. Uma parte significativa dos filhotes tinha aversão a esse odor. Ou seja, o que eu quero te dizer aqui? Você está criando a sua realidade de acordo com o que seu pai, sua mãe, seus avós, seus bisavós viveram. 7 gerações. Sem que você soubesse. Você provavelmente não sabe nem quem foi seu bisavô. Uhum. Então, quando a gente começa a ler isso, a gente começa a ver pessoas que repetem padrões familiares, pessoas que repetem ciclos familiares. Por quê? Porque os sentimentos que eles têm estão vindo da mesma raiz e estão gerando os mesmos tipos de pensamento. E o caminho neural, o nosso cérebro é neuroplástico e o tempo todo, a cada experiência que eu tenho, eu estou criando novos caminhos neurais. E o que é o bacana disso? Um caminho neural deixa de existir? Não, ele nunca deixa de existir, ele vai estar sempre lá. Porém, o cérebro ele gasta muita energia para fazer esse processo todo. Uhum. Ele sempre vai buscar o caminho mais fácil. Qual que é o caminho mais fácil? O caminho neural que está sendo mais utilizado. Então eu gosto de dar um exemplo. Meu avô tinha sítio, eu cresci indo para sítio, meu avô tinha vaca de leite, e as vacas andam num pasto, e quando elas andam no pasto, elas andam meio em fila, cria um caminho ali. Né? Tanto que quando a gente vai andar, a gente anda no mesmo caminho que a vaquinha andou. Se você troca a vaca de pasto, aquele caminho desaparece e ela passa a criar um caminho em outro lugar. É um novo caminho, tá certo? Quando você volta a vaca para aquele pasto e ela volta a andar, aquele caminho elas usam o mesmo, ele volta a existir. Certo? O nosso cérebro funciona mais ou menos da mesma forma. Ele sempre vai usar os caminhos que já existem. Então, o que a gente faz? Basicamente, a gente cria novas redes de caminhos neurais, trabalhando outros tipos de emoção e torna ele os caminhos principais. Caramba. Isso, qual é a consequência disso? Quando eu tenho outros caminhos principais funcionando, eu tenho outros sentimentos, eu vou ter outros pensamentos. Esses outros pensamentos vão gerar outros futuros prováveis. Eu vou entrar em coerência automaticamente, porque eu estou vibrando através deles, e eu vou trazendo eles para a minha linha principal de tempo. E dá para direcionar, dá, né? Que é o que você faz. Direcionar para que caminho neural eu vou usar naquele momento? Não, você não vai ter consciência disso. O que a gente faz é o seguinte, a gente faz isso dentro de um processo de 7 semanas. Basicamente, eu sou... Minha esposa não gosta que eu fale isso, mas eu falo que eu sou um preguiçoso inteligente. Então, eu vou sempre buscar... Sabe a teoria da primeira pedra do dominó? Que se você derruba uma pedrinha e você vai numa proporção, aumentando elas, numa proporção de 1,5, em 30 pedras ou 20 alguma coisa, você derruba a Torre Eiffel. Você sabia disso? Não. Com a força de uma pedrinha. Eu sou neurótico. Eu sou obstinado em descobrir a primeira pedrinha. Entendi. Saca? Se eu começo a trabalhar essa primeira fase aqui, esses caminhos neurais, numa base muito sólida, baseado em amor, prosperidade, abundância, liberdade, automaticamente eu vou trazer sentimentos de expansão. Então, qual que é o grande erro que hoje eu vejo? E eu posso falar porque eu tenho muitos psicólogos que são meus alunos, eu tenho muitos psiquiatras que são meus alunos. Quando a maioria dessas terapias vai olhar a questão do problema que você tem para resolver ou de onde você quer fugir, o que ele está fazendo? Ele está reativando uma rede de caminhos neurais cujos quais eu não quero reativar. Por quê? Porque eles vão me levar para o mesmo caminho. Quantas pessoas você conhece que falam assim, eu sei por que eu me enfio nessa merda, mas continua se enfiando. Já fiz anos de terapia. Sim. Ok? Por quê? Porque ele está reativando aquela mesma essência no cérebro. Então o cérebro vai sempre buscar aquela mesma coisa. Então, basicamente, o que a gente faz é trabalhar na essência dessa reprogramação. E a essência dessa reprogramação te conecta com quem de fato você é na tua essência. Sim. E a partir daí você começa a criar. Basicamente, se a gente for olhar como ser humano, a gente tem 3 pilares, né? Saúde, física, energética, espiritual, relacionamento e dinheiro. Que dinheiro nada mais é do que liberdade na matéria. É algo que a gente só tem aqui para ser livre. Que o dia que a gente não estiver aqui, a gente não precisa mais disso, certo? Então a gente vai trabalhar sempre esses 3 pilares. E trabalha isso como? Como é que isso funciona? Posso trazer a história de como isso começou? Você deve trazer todas as histórias que nós temos, as expectativas que você traga todas. Eu não sou um cara que começou estudando terapias, eu não sou um cara que começou estudando esse tipo de coisa, enfim. Basicamente, eu sou um tremendo de um curioso, no sentido de eu aprendo, eu testo, mas eu nunca tinha me envolvido nessa questão de, cara, como é que
por que eu tô nessa situação, por que eu não tô nessa situação, ou por que as pessoas se colocam nesses lugares. Não. Em determinado momento da minha vida, em 2020, pandemia, eu já estava trabalhando com neuropersuasão digital, trabalhando com uma série de clientes, ou seja, já tinha um negócio montado, um negócio funcionando dentro do mercado digital. Sim. Minha vida toda empreendi, tirando 5 anos que eu trabalhei para outras pessoas. Naquele instante, morando numa casa legal, com carros legais, com meus filhos, minha esposa, e de repente eu olho os meus filhos brincando na piscina, só que naquele instante eu nunca tive tão triste. Eu falei, cara, tá faltando alguma coisa. A gente tá aqui falando sobre sucesso. Claro. Para as pessoas que estavam me vendo de fora, eu tava vivendo a minha maior fase de sucesso. Sim. Mas por dentro, eu tava sendo o maior fracassado que eu podia ser. Caramba. Naquele instante eu me lembro de sentar no chão do estúdio, eu sempre tive estúdio em casa, e eu chorei. Eu falei, cara, eu tenho que olhar o que tá acontecendo na minha vida. Depressão. Eu já tinha tido uma, eu tava vindo pra segunda. A primeira eu tratei com remédios, porque eu não podia parar. Na segunda eu falei, eu vou parar. Eu chamei minha esposa, ela é minha sócia, ela que faz toda... Ela que cuida da porra toda, basicamente. Eu falei, eu preciso parar. Quanto tempo, sem mudar nosso padrão de vida, a gente tem? Tinha um bom número de meses. Eu falei, então tá, então eu vou parar, eu vou cancelar as mentorias, eu vou cancelar curso, eu vou cancelar a consultoria. O que eu vou fazer? Eu vou levar a criança na escola, buscar, ajudar no almoço, caminhar, ler e meditar. Você já fazia... Meditação. Mas já fazia treinamento, esses treinamentos de mentoria? Não, treinamento Não, de outras... só de marketing. Só de marketing. A minha especialização... Em você... 2009, eu tenho o prazer de conhecer um cara na SPM, na Escola Superior de Propaganda e Marketing, chamado Pedro Calabresa. O Pedro, ele tinha um curso, ele entregava uma extensão dentro da SPM, que chamava Neurociência Voltada a Comportamento de Consumo. Esse cara é genial até hoje ele está na internet, muito forte. E aí o Pedro, aqueles 6 meses foram fantásticos, e ele trouxe para mim uma possibilidade que foi começar a estudar como é que o nosso cérebro funciona. Olha que legal. Só que esse virou meu hiperfoco, como bom TDAH que eu sou e adoro ser. E esse virou um dos meus hiperfocos. Só que eu trouxe isso para a área que eu trabalhava, que era basicamente a área comercial. Marketing, então eu desenvolvi bacana, né? uma metodologia de comunicação para eu criar caminhos neurais que gerassem desejo de compra. Por quê? Uma compra ela é feita ou por desejo ou por medo. Eu gosto de vender por desejo. Sim. Então eu já sabia, já tinha mapeado tudo isso. E aí em 2020 é quando eu encontro Malê. Numa dessas leituras, durante esses 8 meses, vem Malê. Sim. Malê fala aquilo, eu falo, opa, peraí, eu consigo mudar isso em mim. Eu começo a fazer em meditação primeiro, vou melhorando. Sim. Me convidam para dar uma palestra, a pandemia estava começando a liberar para eventos, eu vou dar uma palestra sobre marketing. No caminho eu estava indo para o interior com a Cris, no caminho eu falo, Cris, eu vou abrir uma mentoria. Ela fala, depois você vai falar que você está cansado, depois você vai falar que você não quer entregar. Eu falei, não, eu vou abrir, para falar de marketing. Cheguei no evento, antes de subir no palco, eu falei, gente, posso? Pode, abre lá. Abri, entraram 22 pessoas, comecei a tocar esse processo de mentoria. E aí o que eu entendi? Que eu tinha um próximo passo. Sim. Qual que era o próximo passo? Se eu pudesse me gravar falando um script, ok? Porque isso tudo é uma metodologia. Um script. E eu pudesse assistir novamente, a minha reprogramação ia ser mais intensa. Só que é diferente de quando eu estou falando por uma câmera, Celso. Você pode parecer que o seu cérebro racional pode não perceber diferença, tá? Mas a sua parte subcortical percebe. Com certeza. Então, o que ela percebe? Ela percebe que você está falando para outras pessoas ou não. Sim. O que eu tinha? Eu tinha a oportunidade de convidar algumas pessoas para desenvolver uma metodologia baseada em 7 passos, foram 7 sábados, para que eu pudesse gravar e reassistir, porque eu queria me reprogramar. Mas você foi então um pouco de cobaia. Primeiro você foi cobaia. Eu fui cobaia de mim mesmo, de com as outras pessoas. A Cris, que é minha esposa, ela não veio, ela veio no terceiro. Ela viu que deu certo, aí no terceiro ela entrou. Alguém tinha que ficar são na família, você entendeu? Tá bom, então você para eu entender bem a história, que é muito legal. Você tava lá, você é, né? Mas era o cara do marketing. Do marketing. O cara do marketing lá fazendo, falou, vamos fazer toda a parte comportamental, mas o marketing avançado, bacana, já fazendo palestra sobre isso e bacana, o cara do marketing. Trabalhando com um negócio que faturava milhões em lançamento. Milhões e milhões e bacana. Então, de repente, teve essa depressão. E aí eu parei nesse momento de depressão, não quis tomar remédio na época, mas eu podia parar, entende? Entendi.
E eu falei, vou fazer isso porque eu quero experimentar isso. E aí experimentou em você mesmo. E aí o que eu fiz? Vieram 8 pessoas das 22, vieram você 8 malucos. Mas você já experimentou com você e quantas pessoas juntos? Com 8 pessoas, eu já chamei eles, porque eu precisava ter eles no Zoom para que eu pudesse fazer olhando para pessoas. Para depois você assistir de novo. Para depois eu assistir de novo. Que história maluca, então o que eu legal. fazia? Eu chamei, eu tinha as 22 pessoas lá online comigo num dia numa mentoria. Falei, galera, eu vou fazer um negócio que chama FCA. Vão ser 7 sábados às 9 horas da manhã. Eu vou abrir o computador. Sim. Eu vou falar durante 1 hora, depois eu vou colocar vocês numa meditação guiada, vocês vão fazer essa meditação guiada até a próxima sexta-feira. No sábado, a gente parte para um segundo encontro. Mais 7 dias de meditação, e assim a gente vai, 7 vezes. 8 pessoas toparam, no sábado estou eu, abro meu computador na beirada da piscina, com o script pronto, passo aquele script, porque a reprogramação é feita através de script, porque o que acontece? Existe uma forma de você se comunicar que você burla o seu córtex. Ou seja, eu consigo de fato gerar emoção em você e deixar o seu córtex apagado, apagado. Então a gente usa sistema ativador reticular ascendente, a gente trabalha dissonância cognitiva para ele ficar tranquilo, eu trabalho com pré-ativação, eu trabalho com módulos morais. Então existe um modelo de comunicação, que é o mesmo modelo que eu usava anteriormente. Sim. Então eu montei essa reprogramação dentro desse modelo, Sim. em 7 passos. Entreguei para essas pessoas, só que o que acontece? O que era tão legal? Eu estava acompanhando essas pessoas na minha mentoria de marketing. Uhum. Então, automaticamente, eu tinha dentro de 22 pessoas, 8 que estavam passando pelo processo. E eu comecei a ver, como eu estava encontrando essas pessoas a cada 15 dias online, que as 8 que estavam passando pelo processo tinham resultados diferentes de vida e de comportamento do restante. Aí eu falei, opa, peraí. Só que eu não... Aí acabou o 7, continuou, eu fiquei 3 meses olhando essas pessoas. Uhum. E aquilo me deu uma atração muito grande. Os 8, de movimento. Os 8 e eu. E eu via que o que estava acontecendo comigo estava acontecendo com esses 8. Sim. E não estava acontecendo com o restante. E peraí, tem alguma coisa especial aí. Você aplicou esse script de reprogramação. Exato. É o FCA ou é o... FCA. FCA. A reprogramação de realidade consciente é a metodologia. Sim. O FCA, hoje, é a forma como eu entrego. Ah. Tá? Eu fui pesquisar, para não chegar aqui. FCA está falando que aqui, ó. Costuma ser explicado como um processo estruturado de mudança interna. Envolve pilares como frequência, consciência e ação. Sim. É isso? Tá certo ou tá mais ou menos certo? Tá mais ou menos. Isso daí deve ter sido a IA que jogou aí. Eu fui procurar na IA, porque eu falei... basicamente você quer saber o que... Ó, eu não falo isso, tanto que os alunos entram, eles vão saber o que é FCA depois. FCA só quer dizer o seguinte, foda-se com amor. Eu tenho tatuado isso no meu braço, eu já tinha. Então, o que acontece, Celso? Eu aprendi a viver a vida com um gigantesco foda-se, repleto de amor. Sim. Uma vez eu estava num evento, e aí um monte de vezes eu falava, foda-se. Várias vezes eu falei, foda-se. Aí a Cris começou a ficar, ela falou, gente, o foda-se do Cadu é com amor. E é com muito amor. Sim. E aí depois, quando isso virou reprogramação de realidade consciente, sim, a gente não deixou de usar o FCA. Entendi. Sacou? Então, o FCA, as pessoas que estão lá dentro são apaixonadas por isso, porque é um grande foda-se com amor. Entendi. Porque um foda-se bem dado é libertador. E aí o que acontece, Celso? Eu pego essas pessoas, começo a monitorar, vejo que minha vida muda, deles também. 3 meses depois eu falo, galera, a mentoria já cresceu, tem mais gente. Eu falo, eu vou fazer de novo, quem quer vir? Entra nesse grupo de WhatsApp. E aí vinham pessoas e eu aplicava. Por que eu fazia isso? E quando eu decidia fazer isso? Quando eu percebia que eu estava perdendo tração. Uhum. Quando eu percebia que os meus caminhos, eu estava começando a ativar caminhos neurais antigos. O seu próprio, você mesmo? Meus. Durante 3 anos eu fiz isso para mim, Celso. Então, quando eu percebia, eu falava, Cris, vou fazer um FCA. Aí eu via na agenda se eu tinha os 7 sábados. Tenho 7 sábados. Abri um grupo de WhatsApp, os meus mentorados entravam, eles estavam participando das mentorias de marketing, já tinha vários níveis de mentoria. E eles participavam, e a gente tinha em média ali 50 pessoas. Que bacana. Só que isso aconteceu durante 3 anos. Então, durante 3 anos eu nunca cobrei nada, as pessoas já eram meus clientes dentro das mentorias de marketing. Até que em determinado momento, em 2023... 3 anos para 7 sábados é bastante gente. Né? Não, a gente fez ali 10... volume de muita gente. Aí. Já. A gente fez... Hoje já são mais de 5 mil alunos. Mas enquanto era dentro da mentoria, normalmente tinham 50, 60 pessoas, se eu não me engano, a gente fez 10 FCAs. Que bacana. Tá? Chegou... 10 FCAs, exato. Chegou no 10º FCA, 2 pessoas que aí sim conheciam sobre terapia, conheciam sobre esse posso falar, esse mercado, que eu não conhecia. Fizeram.
Eles eram meus mentorados de marketing, mas eles eram desses nichos, e os dois chegaram numa diferença de uma semana e falaram: Cadu, o que você está fazendo ninguém faz. Não existe isso. Eu falei: como assim não existe? Ele falou: não existe, o que você está fazendo ninguém faz. A gente ia viajar para os Estados Unidos na época com as crianças, eu não queria entregar mentoria de marketing, eu falei: porra, mas um FCA eu entrego. Aí eu peguei, coloquei lá 10 mil de tráfego é quando a gente divulga lá no Instagram, para falar disso pela primeira vez. Ninguém tinha me visto falar sobre isso, a não ser os meus mentorados internamente. Sim. 3 anos vendo isso. Eu coloco 10 mil, faço uma live, termino e vou viajar para um Mastermind no Sul. Viajei de manhãzinha e tal, chega o meio-dia, a Cris me liga e fala o seguinte: Du, já tem mais de 100 pessoas. E aí vieram uma turma de 144 pessoas. Nossa, que legal. E a gente teve uma decisão muito séria a tomar. Fazer aquilo faz meu coração cantar. Entregar o que eu faço, jogar o jogo que eu jogo de vida, me faz feliz. O marketing também me fazia feliz, mas isso estava me fazendo mais feliz. E a gente teve uma decisão de como é que eu fecho um negócio que é lucrativo, que está escalando. Todo mundo, a gente achou que a gente era maluco. Mudo de nicho e volto para falar só sobre reprogramação de realidade consciente. Pois é. Mas foi isso que a gente fez, sabe por quê? Porque a gente parou de fazer escolhas racionais. A gente faz escolhas com o coração. Então a gente sente para onde a gente tem que ir. Racionalmente eu nunca teria feito isso, Celso. Mas o meu sentir me dizia para fazer isso. Eu volto de viagem em janeiro, acabou, eu vou encerrando, começo a encerrar, mas já abro a primeira turma. Sim. Primeira turma, janeiro, 180 pessoas, segunda turma, 350, terceira... Isso, o ciclo tem 49 dias, então é uma turma a cada 2 meses. Sim. Certo? Terceira turma, 500, quarta, 750. Sim. E assim se vão 2 anos. Hoje, essa reprogramação, ela é uma metodologia, então eu formo facilitadores, tem pessoas que entregam ela de forma individual, e a gente expandiu isso para o FCA Campo, onde a gente trabalha a rede subneural, enfim, expansão de consciência, os FCA mais dinheiro, FCA mais relacionamento. Então, o que isso se tornou? Se tornou uma prática. Uma prática de reprogramação de realidade consciente. Sabe? Que coisa! É um sucesso. E hoje... Deixa eu falar uma coisa. Eu sei que quando eu falo que eu tomo uma decisão com sentir, quem vive do corporativo fala que tu é louco. Sim. Né? Mas eu vou fazer as coisas mais importantes que a gente faz na vida, as escolhas mais importantes a gente faz com sentir. O meu primeiro ano do negócio novo, tanto faturamento quanto lucro foi maior do que o outro que já estava consolidado. Sim. Já no primeiro ano. No primeiro ano. Tá? No segundo ano já cresceu, que foi ano passado, esse ano a gente cresce ainda mais. Quando a gente toma uma decisão conectada de fato com o sentir, a gente está ouvindo algo muito maior do que as coisas só que estão na nossa cabeça. Sim. A gente está acessando de fato uma informação de campo. Você acha que então tomar as decisões com o sentir sempre é melhor? Eu só tomo com o sentir. Tanto que às vezes as pessoas me convidam para algo e falam assim: eu vou pensar, não, eu vou sentir. Entendi. Deixa eu sentir sobre. Aí eu vou sentir sobre. Se aquilo, ok. Ontem, quando você me mandou o convite, a primeira coisa que eu não falei: não, peraí, vou pensar. Não, a hora que você me mandou, eu senti. Aí eu falei: eu tenho que ir. Já entendi. Aí eu vou. Que legal. Você entendeu? Entendi. Muito bacana. Pessoal, como eu falei, se você não fez ainda, vá procurar lá o Cadu Salviano no Instagram, que tem muita coisa bacana lá sobre isso. E agora, isso virou uma prática. Sim. Isso é uma coisa que é feita só no Brasil, ou você tem referências de pessoas no mundo que faz isso? Não existe isso no mundo, né? Porque eu não encontrei ninguém que chega para mim e fala: alguém faz isso igual você faz. Parecido. Porque, tá bom, muita gente estuda neurociência, sim, muita gente sabe sobre os caminhos neurais, sabe sobre essa história de como... já veio gente aqui falar de treinar você ficar treinado para que você use os caminhos neurais um pouco diferentes, mas ninguém faz isso desse jeito que você faz, de reprogramar com isso. Não, porque o que acontece? A gente tem uma área toda subcortical, que fica mais próxima ali do límbico, enfim.
Ali onde está a maior parte dessas funções de interpretação de realidade. Então, o seu cérebro, ele te conta muito pouco do que ele está vendo. Essa é a realidade, tá? E quando ele te conta, já passou por uma espécie de inteligência que hoje a gente conhece como artificial, mas é uma inteligência. Então, o que a sua retina está vendo não é exatamente o que você está vendo dentro do seu cérebro. Né? E o seu cérebro ele vai fazendo isso o tempo todo, tá? Então, quando não tem como você trabalhar caminho neural de forma racional, entendi, de forma intencional. Sim. Não, você cria isso através de emoção. E você vai reprogramando isso através de emoções. Quando eu gero emoção, eu gero uma experiência que acontece nessa área subcortical e gera um registro. Esse registro é o que eu tenho que intensificar durante o processo. Só que não é olhando para isso. Por quê? Porque você não consegue olhar para isso. Sim. Porque quando você vai tentar olhar para isso, você está tentando usar o seu córtex superior, racional. Sim. Mas e uma pergunta ainda de leigo aqui. Pode fazer. Tá bom, eu agora estou super interessado em fazer isso. Existe um diagnóstico, alguma coisa de que, ou eu mesmo, como é que eu vou me conscientizar, que eu falo, Cadu, quero fazer agora essa história de reprogramação da minha realidade consciente. Eu vou falar o seguinte, entra no FCA, esteja ao sábado, você pode fazer online, ao vivo, comigo, ou gravado. Sim. Assiste o encontro, sem fazer nenhum tipo de anotação. Só assiste o encontro. E depois eu vou colocar você numa meditação guiada que vai demorar 15 minutos. E você vai receber essa gravação e vai fazer durante mais 6 dias, até a próxima sexta. Entendi. No sábado a gente vai ter um outro encontro com outro. Só isso. Só isso. Por quê? Porque eu não preciso saber da tua realidade para te reprogramar, porque a gente vai trabalhar na base da essência. Você entendeu? Então não é uma coisa que eu vou lá e falo, você precisa reprogramar a sua realidade. Não. É uma autoconsciência. Automaticamente. Só que o que você chama de consciência é o que você tem consciência, racional. Eu vou trabalhar numa área em que você não sabe que aquilo está atuando. Muito legal. Muito legal. Porque essa é a grande sacada. Porque muitas das vezes, quando você vai para esse lugar, de tentar mudar a sua realidade, você vai tentar mudar racionalmente. Tá. Só que isso não acontece. Não funciona. Por quê? E tem uma coisa que a gente precisa começar a ficar presente, que é o seguinte. Todos os seus desejos, né? Eu não sou o cara das metas, eu sou o cara dos desejos. Eles têm uma semente. Sabe aquela pessoa que quer ser rica porque ela tem medo de ser pobre, ela fica pobre? Sabe aquela pessoa que tem saúde porque ela tem medo de ficar doente, ela fica doente? Sim. Para o campo, para a criação desses futuros, o que vale é a semente. Então a gente reprograma para trabalhar essas sementes. O que são essas sementes? Os sentimentos base. E é muito interessante olhar para isso, Celso, porque a gente nunca teve tão longe da nossa real humanidade. E aí a gente pode falar um pouco sobre neurotransmissor. Tá? A gente vive uma realidade hoje, o cérebro humano ele não foi feito para a quantidade de exposição ao cortisol que ele tem. O seu cérebro e o meu, principalmente para quem vive em grandes centros. Tá? Hoje, com o advento de redes sociais, isso também fica estimulado. Ele produz muito mais cortisol por muito mais tempo do que seria saudável. Tá? Porque assim, quando a gente vai falar por neurotransmissor, não existe neurotransmissor bom ou ruim. Mas só uma pergunta, desculpa. Explica para nós o que é cortisol. Tá, o cortisol é o neurotransmissor de quando você tem uma sensação de medo. É o seu cérebro ativando o medo para que ele possa ativar outros sistemas para te colocar alerta para que você se salve de algo. Ele produz. Ele produz, é automático. Porque é um neurotransmissor. O que é? Ele manda para todas as partes, está acontecendo isso. Vamos agir para... Então, se aparecer um urso aqui, o meu cortisol seu vai lá pro alto, certo? Certo. A gente correu, se salvou do urso, automaticamente o nosso cortisol abaixa e a gente volta ao nosso estado normal, tá certo? Sim. Hoje a maioria das pessoas vive cortisol por muito mais tempo do que o saudável. Entendi. Quando eu ativo o cortisol, se um urso aparecer aqui, você acha que eu vou me preocupar com você? Não, você vai sair correndo. Exato. Você sabe por que você vai sair correndo? Você sabe o que é o mecanismo que o seu cérebro faz? Não. O cortisol ativa, ele ativa a amígdala que fica dentro do cérebro. A amígdala desliga neurônio espelho. O que é neurônio espelho? É o que nos conecta, é o que nos traz humanidade. É como o meu cérebro está te lendo e você está me lendo. Certo? Por que ele desliga? Porque naquele instante, a única coisa que importa é você se salvar. Ok? Quando eu tenho uma amígdala que está desligada no neurônio espelho, eu perco a minha humanidade. O que é a minha humanidade? Eu deixo de ter empatia com a outra pessoa. Você já ouviu falar sobre ocitocina, neurotransmissor do amor? O neurotransmissor que a mãe
produz quando está amamentando, o neurotransmissor que você produz quando toca o seu cachorro, que o cachorro também produz, por isso que ele gosta de carinho. Isso é interessantíssimo. Quando a gente está com o neurônio espelho desligado, eu sou incapaz de produzir ocitocina. Ou seja, a gente está cada vez mais distante, Celso, da nossa real humanidade. Por quê? Por conta do meio em que a gente vive. Sim. Então, quanto mais cortisol você gera, menos seu neurônio espelho funciona, menos ocitocina você consegue receber. Mais desconectado das pessoas você está. Sim. Né? Quando você pega uma pessoa depressiva e tal, ela vai para um canto. Por quê? Porque aquilo está completamente desligado. Ela não consegue ter empatia no outro sentido. Ok? Fora isso, a gente começa a ter disfunções de serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar. Então, a gente está numa epidemia de cérebros absolutamente doentes. Por quê? Porque eles estão neuroquimicamente desequilibrados. Sim. A gente tem... Nunca se falou tanto sobre TDAH. Como existe agora? Não, sempre existiu. Agora, o que aconteceu? A gente está passando por uma outra epidemia e o nosso cérebro está mudando e se transformando com isso, que é na forma como a gente consome dopamina e produz dopamina, que ficou doentia. Então, hoje a gente lida com cérebros absolutamente desequilibrados. Tanto que o primeiro processo da programação de realidade consciente, para quem entra pela primeira vez, nas 2 primeiras semanas, é reequilibrar neuroquimicamente. Que esse é o processo da meditação. Porque aí o que eu faço? Meditação consegue equilibrar... meditação guiada consegue equilibrar tudo isso? Consegue. Ou quase tudo isso? Guiada e bem feita, sim. Por quê? Equilibra essa história de cortisol, dopamina. Sim. Você equilibra isso com meditação. Equilibra. É lógico que você vai ter que olhar seu meio. Sim. Ok? Então, eu falo que todo esse processo é 30% encontro que a gente faz lá, é 30% meditação, é 30% a vida que você leva e é 10% o campo de informação que a gente cria sobre aquilo, que são a troca das pessoas. Ok? Então, qual que é o lance disso tudo? Você volta a ter uma saúde neuroquímica que muitas vezes as pessoas já não têm mais. Sim. Muitas pessoas vibram no medo, porque o cortisol ativa medo, e ela vai ativar aqueles caminhos neurais de medo, e vai criar aqueles futuros prováveis de medo, e vai entrar em colapsar aqueles futuros prováveis de medo. Sim. E ainda é uma pessoa que fala assim, eu sabia que isso ia acontecer. Isso... Mas aí, tá bom, a terapia guiada ela não é uma faz terapia. O equilíbrio... É uma meditação. Falei errado. A meditação guiada ajuda a fazer esse equilíbrio neuroquímico. Ela trabalha no equilíbrio neuroquímico e na ativação desses novos caminhos neurais. Tá bom. Ela ajuda também a ativar esses novos caminhos neurais. Ativar os novos caminhos neurais. Não é meditação com mais algo? Ou ainda é meditação guiada? É uma meditação guiada. É a meditação guiada que você vai... Porque o seu cérebro ele não entende o que é verdade ou não, né? Para ele, quando você está num processo meditativo, principalmente quando você começa a entrar perto da frequência de teta, que é uma frequência de vigília, que é aquela frequência que você entra um pouquinho antes de dormir. Sim. O seu cérebro desliga as resistências, a resistência dos seus córtex superior e parte parietal. Então, quando você desliga essas duas partes, automaticamente você deixa a parte mais emocional livre, para que ela possa receber aquela informação, entendeu? Sim. Você é a segunda pessoa que vem aqui no Sucesso Brasileira para falar de meditação. O Dr. Fábio Gabas, que até eu te passei para dar uma olhada, ele fala de outras coisas, mas ele chega num ponto também falando muito... Eu medito de meia hora, 45 minutos, todos os dias. E ele fala isso. Aquele dia eu saí já com a minha lição de casa que eu não fiz ainda, de começar a pesquisar mais em fundo a meditação. Não é pesquisar, é começar a fazer. É começar a fazer, né? O que acontece? Meditar por si só é muito simples, você tem vários tipos de meditação. Para você. Mindfulness, meditação guiada, enfim, tem a meditação dentro do processo de reprogramação de realidade consciente. Eu medito há mais ou menos 7, 8 anos. E se tiver uma dica que eu posso dar para alguém, coloca isso na sua rotina. Da mesma forma como você toma banho. Você toma de 1 a 2 banhos por dia, não toma? Medite de 1 a 2 vezes por dia. Sim. Nesse nível. Por quê? Eu vou repetir aqui. Do mesmo jeito que você toma banho, medite 1 a 2 vezes por dia, né? Faz bem. Gente, as pessoas não... Isso, assim, não é um achismo. A gente fica achando que isso é uma questão espiritual, esotérica, o caralho a 4. Não! Isso é científico. É científico. É ciência. A ciência prova que se você fizer ou mindfulness ou um tipo de meditação guiada que te conduz para algum processo e que você conseguir principalmente entrar em processo de teta na meditação, cara, a sua restauração neuroquímica, o seu processo de interagir com essa realidade, o seu acesso às informações que estão no campo, são brutais.
Que coisa. Tá na minha meta do ano, então. Já Começa tava. hoje. Hoje? Você não vai tomar banho hoje também? Vou, Toma banho e depois medita. Mas Você eu não sei entendeu? como meditar. Eu tenho que pesquisar, Simples, vou cara. perguntar, vou parar, vou respirar e vou Sabe ficar aquele pensando. momento que você Silêncio. para, fixa, tem um jeito muito fácil, que é fixa em alguma coisa e fica olhando só aquela coisa. E quando um pensamento vier, agradece o pensamento e deixa ele embora. E fica ali, tá bom. E Vou volta. testar isso hoje. Mas você sempre volta. Volta. Entendi. Aí, no começo vai ser incômodo, depois vai ficar chato. Aí tem uma hora que você vai falar, não funciona isso pra mim. Eu não fui feito pra isso. Eu sei, porque eu tô falando porque são as fases que eu passei. Vou te mandar um WhatsApp quando acontecer isso. Eu ficar falando, pô, não é pra mim isso. Vou mandar um WhatsApp pra Exato, você. pode mandar. E aí eu vou te falar, continua. Continua. E aí vai chegar um momento em que você vai falar assim, caralho, hoje eu não consegui meditar, preciso meditar. E aí você vai num canto e você vai meditar. Entendi. Entende? E vai fazer bem. Que bacana. Muito legal. E você, agora, você transformou isso tudo isso, na verdade, num curso, num treinamento onde você faz essa reprogramação para as pessoas Mais já do que isso. há alguns anos. Mais do que isso, vamos lá. Eu entendo, eu gosto muito de negócio, aqui a gente está falando de sucesso e de negócio. Eu acredito que um negócio ele existe para tornar algo grande. Sim. Quando a gente resolveu pivotar completamente foi porque a gente queria colocar tudo isso que a gente estava fazendo dentro de um negócio. Sim. Né? Então hoje o FCA acontece dentro de um negócio, dentro de uma empresa que chama Reimagine. Reimagine, né? Reimagine, eu vi lá. Tem lá que já era um nome que a gente já tinha e agora a gente foi entender o porquê que a gente já tinha o nome, você entendeu? Ela já estava registrada nesse nome e tudo bacana. isso, enfim. Mas agora fez sentido. E aí nesse processo desses últimos 5 para 6 anos, a gente registrou metodologia. Então a gente fez todo o processo para que a gente pudesse trazer isso para as pessoas. Então hoje isso acontece como? Dentro do FCA, que é um processo que acontece a cada 49 dias. Então, a cada 49 dias eu abro inscrições, as pessoas entram, se inscrevem. Um pouco antes disso eu faço algumas aulas, para quem está me seguindo no Instagram recebe esse convite para assistir essa aula. Ela assiste essa aula, se ela achar e se ela sentir que ela tem que estar lá dentro, ela se inscreve no FCA. E ela participa desses 49 dias de reprogramação de realidade consciente. Sim. Algumas pessoas vão continuar, eu tenho pessoas lá que estão comigo há 9, 10, 15 FCAs. Por quê? Porque é uma prática. Da mesma forma como você vai na academia, da mesma forma como você vai numa escola de yoga, as pessoas entenderam que isso é uma prática. E para mim isso é uma prática. A gente desde julho do ano retrasado, a gente vem formando facilitadores. Então, porque como isso é uma metodologia, existem alguns tipos de pessoas que nunca vão entrar num processo em grupo. Então a gente começou a criar facilitadores que fazem esse processo de forma individual. Sim. Então você pode contratar um facilitador. Hoje a gente já tem um número interessante de facilitadores. E ao ano eu abro 2 a 3 turmas onde eu formo esses facilitadores. Sim. Ok? Depois você estando lá dentro do FCA, aí você tem acesso às outras formações, aos outros cursos. Porque o FCA é a grande porta de entrada para tudo isso. Sim. Bastante gente, você falou mais de 5 mil. Mais de 5 mil pessoas. Mais de 5 mil pessoas. Né? Só agora 5 mil pessoas, alunos, né? Porque quando você põe no seu Instagram, você tem lá 380 e um monte. Quase 400 mil seguidores de Instagram, fora o YouTube e tudo mais. Né? Então, isso é muito interessante, porque quando eu falava de marketing, a gente já tinha um negócio, mas no Instagram estava ali nos 40 mil. Sim. No instante em que a gente muda, ele começa a crescer de um jeito brutal. Então a gente começa a entender também que, assim como eu naquele instante estava perdido, buscando, tem muita gente buscando essa forma de olhar o mundo e interagir com essa realidade de por uma outra ótica. Claro. Né? E quando não foi a primeira vez que eu te vi, mas um dos nossos encontros, você falou para mim, pô, eu já sou um dinossauro do mundo digital. Sou. Né? Eu sou da segunda onda. Da segunda onda do mundo digital. Como é que é isso? Você, em algum momento, sendo do marketing e fazendo isso, você percebeu que podia juntar as coisas ali, né, Cadu? Exato. Até 2016, Celso, a minha primeira formação é arquitetura, eu sou arquiteto. Isso não achei lugar nenhum. Não achei lugar nenhum. E aí eu saio da faculdade de arquitetura, eu cheguei a ter escritório de arquitetura, eu cheguei a ter loja de móveis para escritório. E aí depois eu vou para o mercado de luxo, então passo por Uniflex, passo por Ornari, depois eu começo a ter lojas da Uniflex, então cheguei a ter loja aqui no Shopping D&D, a gente, até hoje minha sócia tem uma loja no Brooklyn, então ela toca a loja, eu já não sei o que acontece lá desde 2017. Sim. Um arquiteto ali. Arquiteto, mas em 2006 eu começo a estudar sobre marketing, aí eu vou para a SPM. Aí eu vou fazer
eu vou começar a fazer especialização, aí eu me especializo em branding, aí eu começo todo esse processo dentro da SPM. Então, o que acontece? Em 2016 estava eu, não sei se você lembra, de 2016, a gente passou por um impeachment. Sim, olha aí. Ok, o mercado travou. Aham. Eu olho para o mercado e falo, gente, eu tenho que entender como é que isso vai acontecer e para onde a gente vai. Com 2 lojas, quem já teve loja de shopping sabe que você tem 2 lojas em uma, então são basicamente 3 equipes, aquelas pessoas todas. E aí uma pessoa me convida para ir num evento de marketing digital. Até então eu não fazia ideia do que era aquilo. Eu vou nesse evento e eu entendo que se eu pego o que eu faço desde 2009 e coloco dentro do marketing digital em escala, a gente consegue explodir. Sim. E eu me encanto com aquilo de uma forma muito interessante. A minha cabeça, Celso, até aquele momento era o seguinte: missão dada, missão cumprida, faca na caveira. Entendi. Foi assim que eu ganhei um burnout e uma depressão. Foda-se o que tiver que fazer, a gente vai fazer, a gente vai chegar no resultado, me dá o que a gente precisa fazer que eu vou chegar lá. Foda-se. E a gente chegava, certo? Quando eu chego nesse lugar, e naquele instante eu já estava começando a questionar isso. Porque eu estava vendo que esse comportamento não estava me levando de fato para onde eu queria. O que é para onde eu queria? Para o relacionamento que eu queria ter com a minha família, para o relacionamento que eu queria ter comigo, para minha saúde física e emocional. E naquele ano eu perco 2 amigos por um infarto fulminante da minha idade. Sim. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Essa amiga me chama, eu vou nesse evento, inclusive foi aqui no Transamérica. Eu não entendia porra nenhuma disso, eu não sabia nada. Mas no primeiro café eu comecei a conversar com pessoas, eu entro numa fila de café. Tem uma dupla, no mínimo, engraçada, um cara muito alto, magro, todo de preto, roupa social, um sotaque nordeste. Um outro mais baixinho, gordinho, com um sotaque do sul. Ele falou, cara, o que vocês fazem? Que eu já tinha entendido que as pessoas vendiam um curso de alguma coisa. Ele falou, eu ensino tango. O cara mais alto, magro, foi pela internet? Eu falei, e você? Ele falou, eu ensino acordeon. Pela internet? Ele falou, Eu falei, cara, peraí. Tem alguma coisa aqui. Aí eles continuaram conversando, eu fiquei ali na rodinha, sabe? Tentando entender o que estava acontecendo. De repente, um saiu, ficou do acordeon. Agora não me veio o nome dele, mas a gente teve amizade por muito tempo depois. E ele chegou pra mim e falou uma coisa que foi muito interessante. Ele falou, Cadu, e aí eu fiz a pergunta que não quer calar. Foi essa porra dá dinheiro? Porque era a minha cabeça, essa porra dá dinheiro. Ele falou, Cadu, pô, sou músico no Brasil, eu tinha sido despejado, o banco tinha levado meu carro, hoje eu tenho alunos, hoje eu já consigo pagar meu aluguel e eu tô escalando o meu negócio. Ele falou, mas o mais legal não é isso, Cadu. O mais legal é eu ver um senhor que não pôde realizar o sonho dele de aprender a tocar quando criança, tocando depois de velho. Que legal. Quando eu entendi aquilo, eu entendi um padrão, Celso. Eu entendi que o real objetivo da gente estar aqui não é um objetivo sobre quanto dinheiro eu vou ter na minha conta bancária, sobre quantos sobrenomes corporativos, sobre quantos mil seguidores eu tenho. Mas é a luz que eu posso levar para as outras pessoas. Sem dúvida. É só isso. E aí eu me encantei com aquele mundo digital. Sim. E acabei entrando naquele mundo digital. Então a gente colocou o primeiro comportamentalista canino grande na internet. Enfim, eu tive por trás de grandes negócios, até de fato eu começar a entregar minha metodologia como negócio. Entendi. Né? Entendi. Mas isso mais de 10 anos atrás já, né? 2016 até 2000... Isso aconteceu de 2016 até 2023. Porque aí 24 a gente pivota para o FCA. Entendi. Entendeu? Aí 24 e 25, então esses tem últimos 2 anos. Um lado aí de digital de encantar, que é maravilhoso, né? Você pensar assim que muita gente está descobrindo isso agora, né? Que você tem essa tecnologia para poder expandir conhecimento, para realizar sonhos, para poder compartilhar, para poder servir, tudo via um mundo digital que não existia, né? Celso, a gente nunca viveu uma fase tão abundante. É sério, se a gente for olhar para isso, a gente nunca viveu uma fase tão abundante. Sim. Então as pessoas falam, o mundo... Não, cara, a gente está no melhor do mundo. Sem dúvida, é isso. Melhor do mundo. Você tem acesso à informação. Você tem capacidade de gerar riqueza. Sim. Saca? E quem tá ouvindo isso tá falando, isso é pra você, Cadu. É porque você ainda não enxergou. Não tá vendo a fotografia como um todo. Não enxergou. Você tá olhando, você tá criando seus futuros pra uma outra linha. Sim. Saca? Então, eu sou um cara fascinado por esse mercado, pela transformação que ele gera. Pela capacidade que ele dá de levar luz às outras pessoas.
Que bacana isso. Que bacana isso, hein? Hoje você faz isso só... Você faz FCA, isso só. Você faz isso Brasil como um todo. Mundo, né? Eu tenho alunos no mundo todo. Isso que eu ia te falar. Você já tem uma expansão para outros lugares. Eu tenho alunos no mundo todo. Brasileiros, por enquanto. Ou não? Brasileiros, por enquanto. A gente tem gente já... Eu tenho pessoas que fizeram a formação, que querem levar isso para o inglês, para o italiano, enfim. Mas a gente vai um passo por vez. E eu vou te explicar o porquê. A gente tem que ter muito claro as escolhas que a gente faz na vida, Celso. Você teve lá, a gente se conheceu, você só conheceu minha filha, você não conheceu meu filho, mas eu tenho um filho de 16 anos, tenho uma filha de 14. E muita gente chega pra mim e fala assim, cara, você podia estar muito maior. Meus filhos só vão ter 14 e 16 agora. Daqui 4, 5 anos, cara, eles vão estar vivendo a vida deles. Sim. Nesse momento, a minha escolha tá com eles. A minha escolha tá com a minha esposa. A minha escolha tá vivendo a vida que eu tô vivendo, do jeito como eu tô vivendo. Que legal. Daqui 4 ou 5 anos, pode ser que a gente faça isso ficar gigante. Por enquanto, a gente tá crescendo de uma forma bastante escalada, porque é natural que a gente cresça no digital dessa forma. Mas eu tenho uma escolha. Então eu tenho total consciência, acho que é isso que falta muitas vezes nas pessoas e faltava para mim, do meu momento atual. A gente passa muito tempo da nossa vida vivendo no futuro ou no passado. Então a gente está remoendo o passado, a gente está imaginando o futuro. Só que esses dois tempos, de fato, eles não existem, Celso. Eles não existem. Por quê? Só te existe o presente. E é no presente que você está criando o seu futuro, não é quando você está pensando no futuro. Sim. Então, eu faço escolhas para o meu presente. Então, muita gente quando olha o negócio fala, cara, você devia estar fazendo isso, isso e aquilo, mas se eu fizer tudo isso, eu não vou poder... Eu levo meus filhos na escola, eu vou buscar meus filhos da escola, a gente almoça junto, a gente tem hobbies junto. Cara, é isso que é agora, que eu posso fazer agora. Você entende? Na hora que eles forem pra vida, gente, vai sobrar mais tempo. Aí, de repente, eu trabalho um pouco mais. Não, é ótimo. Não, porque pensando como negócio, né, é uma coisa fantástica, porque assim... E aqui, né, pessoal, eu fui ver ontem no Instagram, até combinei com você, muitos amigos meus, amigas, conhecem você. Falou, pô, o Cadu, a aula dele, já fiz, já entrei, já vi. Não, já é interessante, eu sou reconhecido no shopping. Você já é um cara uma coisa interessante. O mundo digital já fez você isso aí, já ensina o visual todo, né? É difícil de confundir, né? É difícil de confundir, é muito bacana. O que é muito bom, você domina o mundo digital, você tem uma prática única no mundo, você já tem os facilitadores, né? Você já está montado. É isso mesmo, é só quando você quiser. Quando a galera tiver já os seus 20 e poucos anos, assim, pai, eu não vou mais com você agora no hobby, porque eu vou sair com os amiguinhos, eu vou na festa, eu vou não sei o que, eu vou viajar, tá, pai, com as amigas, como minha filha já faz. E eles vão assim... Tá bom, vai. Então vocês vão lá, quer saber? Eu vou colocar isso lá vou lá para Portugal para começar a fazer isso em Portugal. Você entendeu? Né? Então vai rolar. E ao tempo, cara. A gente vive numa era do micro-ondas, né? Eu sou uma geração, você também, quando a gente era moleque, apareceu um negócio chamado micro-ondas. Que você põe 30 segundos e a comida fica pronta. A minha avó, cara, ela tinha que fazer todo o pré-preparo da comida, botar no forno, esperar aquilo ficar pronto. A gente se frustra muito porque a gente quer as coisas mais imediatas e a gente não deixa elas criarem existência real para que elas possam crescer, entende? Sim. Então, essa consciência é interessante. E eu tenho essa consciência nesse sentido de... O negócio é maravilhoso, ele me dá uma vida um tanto quanto confortável, ele é luz para muitas pessoas, ele cresce. Sim. Mas eu sei o momento dele. Que legal. Eu tenho consciência desse momento. A sua realidade está bem programada, né? Fazendo um trocadilho besta aqui. Tá bem programada. Dá tempo de tomar cerveja, não? Lógico. Dá, né? Então eu vou te dar tempo de tomar cerveja, dá tempo de a gente parar para fumar um charuto. Sensacional. Aliás, isso a gente cria também, você entendeu? Sem dúvida, sem dúvida. A gente traz alguns casos de sucesso brasileira. Esse é um aqui que é a Hiller Beer. Deixa eu ver. É isso aqui. A gente tem Essa cerveja é uma cerveja artesanal feita com lúpulo plantado aqui no Brasil. Bacana. E eles fizeram uma tiragem, sucesso brasileira, a Hiller, esse cachorrinho aqui. E eles têm essa cerveja, ele planta o lúpulo. O Tídio é um amigo meu que fez isso lá em Passa Quatro. Ele era do mundo também de consultoria de tecnologia, parou com essa história e foi assim, continuem aí que eu vou plantar lúpulo. E como ele tinha lúpulo, ele disse, quer saber, se eu tenho lúpulo, eu vou fazer cerveja. Né? E hoje ele produz
E a gente traz ele aqui que é um caso muito bacana. Hoje ele trabalha na montagem de uma cervejaria, ele quer fazer essa experiência de ter a cerveja ali e o lúpulo que foi feito atrás, você sabe igual faz com vinho da vinícola, a cervejaria na plantação de lúpulo no Brasil. Então logo vai ter mais coisa que nós vamos te convidar para você ir lá também. Mais uma coisa que a gente traz aqui é a Multi. A Multi é uma empresa de consultoria de TI. É o meu mundo, né? É onde eu venho desse mundo de tecnologia. E, Cadu, a gente vive a maior revolução tecnológica da história da humanidade. Sem dúvida. A gente pensar hoje o que a gente consegue fazer. Não existe limite de tecnologia. Pode existir outros limites, mas qualquer coisa que você quer falar em tecnologia da informação, por exemplo, né, é sensacional. Eu não sei o quanto você usa inteligência artificial, como você já está nesse mundo, mas a gente está numa pontinha do iceberg ali de uma coisa sem fim. Quando a gente começa a fazer isso para as empresas, para a forma de trabalho, para tudo. E aqui na Multi, além a gente ajuda as empresas a acharem esse caminho da tecnologia. Que maneiro. É construir tecnologia. Eu estou empolgado, então isso aqui me deixa muito... uma criança vivendo um mundo, assim, cara, você não tem limite de tecnologia. Quando a gente chega nas empresas e o que já pode ser feito, coisas eu tenho estudado um pouco sobre computação quântica. É um absurdo. A hora que isso ficar viável, é um absurdo. E já é viável muito em breve. A gente só tem 8 tipos funcionando já, né? Mas 8 modelos funcionando diferentes. Quando a gente fala do que isso aqui faz hoje e que um computador quântico pode fazer em 2, 3 anos, é outro mundo. É outro mundo. Então, na Multi a gente faz muito isso lá. Tem mais um parceiro nosso aqui que estava aqui, já apareceu aqui, que é o Cashbank. O Cashbank, o Marcelo Ramos esteve aqui, é o banco do colaborador. E tem uma coisa muito bacana. O Marcelo é um cara de startups, que já tem empresa que é unicórnio. E aqui, basicamente, o Cashbank faz crédito para qualquer colaborador. E quando ele veio aqui, a gente tem um episódio com o Marcelo Ramos muito bacana. Ele falou, Celso, a gente faz o seguinte, olha, todo mundo precisa de pegar dinheiro no banco. Então, quando eu pegar, o colaborador vai lá, pega o empréstimo no Cashbank, está lá com a sua conta, pega R$1.000. Então, ele vai ter lá R$200 de juros, né? Vai pagar 1.200. O que a gente faz? Quando ele pega isso, a gente já devolve os R$200 em cashback 100% para ele. Aí fiquei olhando e falei assim, mas não vai fechar. É isso? Não, é 100%. Eu falei, tem alguma pegadinha, né? Não tem pegadinha. Tem um modelo de parceria, tudo. Então, ele falou assim, como a gente vai fazer a disrupção do mercado financeiro com isso. Maneiro. Né? Porque falou assim, o brasileiro precisa de crédito, tem o crédito e devolve 100%. Funciona. Eu sei que na empresa lá, a gente colocou essa história do Cashbank. Eu até testei esses dias. Tá bom, vamos pegar aqui R$500 emprestado. Vi lá, tinha um crédito. Fácil, entrou para mim como se fosse, em vez de eu pedir adiantamento na empresa, eu peguei esses R$500, veio lá R$100 de juro e eu usei os R$100 para almoçar no América, lá no restaurante do shopping, usei para Uber, usei para pagar a conta de telefone, usei meus R$100 e falei, bom, não sei exatamente qual é a mágica do cara, mas funciona bem, super brasileiro, mais um exemplo que a gente traz aqui. E o último que a gente traz é a Cynix, que é um outro dos nossos colaboradores. E a Cynix é uma empresa que faz esses painéis de LED, sabe, esses painéis de... não que usa em evento, enfim, né? Mas não, painéis de para shopping, na verdade, centro de comando, telas de 15 por 10. Ele faz um negócio muito legal, que ele faz essas telas de imersão de LED, sabe? Essa que você já viu que tem LED em cima, LED do lado, LED embaixo, você aperta lá montanha... E você se sente... Fantástico, a gente acabou de passar por uma experiência dessa na Casa Bartolô. Eles fizeram uma experiência, a hora que você sai da casa, a saída final é uma sala onde você pisa em LED, é LED, painel isso em todos aqui, os lugares. O Luiz Alexandre da Cynix está fazendo isso. Não é tecnologia totalmente brasileira, mas eles têm 4 empresas que fazem qualquer projeto. Falou, desde você quer fazer isso aqui num estúdio de podcast, quer fazer isso na sua casa, quer fazer isso num evento, você consegue ter essas histórias da Cynix também então a gente vai trazendo esses casos de sucesso brasileira para cá. Você está há muito tempo nessa história, né? Você está falando de
de um bom tempo como empreendedor, um bom tempo no mundo digital. O que o Cadu de hoje falaria para o Cadu de 20 anos, quando estava com 20 anos de idade? Se preocupa menos e brinca mais. Tira o peso. Se preocupa menos e brinca mais. Sim. Saca? Vive o presente. Eu demorei para voltar a brincar na vida, sabe? E brincar na vida é levar a vida com leveza, ter momentos onde você pode ser aquela criança que você já foi um dia sem se preocupar com o que os outros estão pensando, o que os outros estão achando. Então, eu voltei a ser quem, de fato, eu sou na essência. A brincadeira traz isso pra gente. Eu passei muitos anos da minha vida longe disso, então se eu pudesse chegar para aquele Cadu lá de 20 e poucos anos e falar assim, não para de brincar não, continua brincando. Mas não é fácil, né, Cadu? Será que o Cadu É fácil. Será que o Cadu de 20 anos ia te escutar? Eu falei assim, peraí, eu tenho que fazer tanta coisa aqui, eu tenho que ser arquiteto e vender coisa e ganhar dinheiro. Na realidade, ninguém chegou pro Cadu e disse isso. Disseram o contrário. Né? Disseram que o Cadu tinha que ralar lá na frente e aproveitar. E aí eu comecei a ver pessoas ao meu lado que estavam ralando e que na hora de aproveitar morriam. Então em 2015 acontece uma situação como essa, eu falo, não tenho depois, só existe o agora. A única certeza que nem eu nem você temos é que amanhã a gente vai estar aqui. Então o único momento que existe é esse. Essa consciência eu acho que vem com a maturidade. Sim. Não tenha dúvida disso. Mas essa, pelo menos, é a forma como hoje eu converso com os meus filhos. Sim. Para que eles se divirtam durante o processo. Eu acredito que a vida é uma grande festa. Eu não consigo acreditar, Celso, que a gente veio para cá para sofrer, como muita gente diz. Você vem para aprender, você vem para passar por isso. Não, eu de fato não consigo acreditar. Porque a gente vem para um lugar em que existe uma energia que chama amor. Que eu não sei se tem em outros lugares. Até agora eu só sei que tem aqui. A gente vem para um lugar que tem um negócio que chama pudim de leite condensado. Tiramisu. E você vai conseguir me provar que a gente veio para cá para sofrer? Tem fudeido, Celso. Você não consegue me provar isso. Eu vim para cá para aproveitar, eu vim para cá para brincar, eu vim para cá para me divertir. É isso. E durante esse caminho, eu me torno livre. Sim. E aí sim a gente passa a ser luz para os outros, saca? É verdade. E recebe a luz dos outros. Não. Eu pensei em feijoada. Porque para mim feijoada e picanha são coisas que... Igual você tá falando de tiramisu, para mim feijoada ancho. E ancho. Né? É sensacional. Você não concorda comigo? Então. Porra! É maravilhoso. É maravilhoso. Cara, tu tem filhos. Cara, o amor que você sente por eles é algo, não é? incrível. Fora de você? Sem dúvida. Eu não sei se isso tem em outro lugar. Então eu quero aproveitar essa viagem ao máximo. Sim. E eu vou aproveitar brincando. É isso aí. Brincando, sorrindo, com um bom humor e com coisa assim. Depois eu vou te falar de outros projetos que estão acontecendo aqui. Eu vou chamar você para um outro projeto que está rolando aqui. Depois você vai curtir. Que é sobre isso. Sobre leveza, bom humor e viver o agora. Mas essa é uma outra história. Mas agora, será que isso não vem com a maturidade? Os seus alunos são 30 plus? Com mais de 30 anos de idade? Ou 40 plus? A grande maioria é acima de 35. 40, porque é quando você começa a questionar a realidade. Você fala, eu fiz tudo que mandaram eu fazer até aqui, disseram que eu ia chegar em determinado lugar e esse lugar não chegou ainda. Pô, mas uma meta podia ser talvez cada vez levar isso mais para novas pessoas. É mais difícil, eu acho. O lance é o seguinte, para essa metodologia talvez esse seja o momento ideal. As pessoas elas chegam na reprogramação de realidade consciente quanto de fato não é quando eu coloco isso disponível, é quando elas estão disponíveis para isso. Entendi. Entende? Eu tenho amigos que já sabem que eu faço isso há 5 anos e de repente há 1 ano entraram só no processo. Sim. Por quê? Quando ele está pronto. Então, o meu papel ali é estar disponível para receber essas pessoas que entendem isso como possibilidade, você entende? Sim. A gente já olhou isso para falar para jovens. Eu tenho um profundo desejo de mudar, não é a mesma metodologia, mas usar essa metodologia para jovens possam olhar o mundo de outra forma. Meu filho, com 16 anos, faz o UFCA há 2 anos. É? Tá? Ele que acorda legal. aos sábados de manhã, ele assiste, às vezes eu abro a porta do quarto, ele está meditando.
saca? Então, mas por quê? Porque surgiu o desejo nele de fazer. Ninguém nunca ofereceu, ele pediu para fazer, tá? Mas se esse projeto de uma certa forma fosse desenhado e levado para idades, principalmente adolescência, que é uma idade interessante, onde você tem a construção de uma identidade, né? E um grande conflito de identidade, inclusive, quem sabe um dia isso pode acontecer. Pois é. Será que com isso, com FCA, com reprogramação da realidade consciente, a gente consegue mudar um país? Consegue. Edu? Não sei se você sabe, Celso, mas a gente já tem uma série de estudos sobre o poder da intenção. O que é o poder da intenção? Dependendo da frequência em que um número de pessoas vibra, elas mudam o campo, elas mudam o entorno. Existem inúmeras validações científicas sobre. Se eu começo a mudar a frequência de uma série de pessoas, eu começo a mudar o entorno delas. Então, basicamente, para a gente entender isso, o seu mundo ele não acontece para você, ele acontece a partir de você. Quando você muda, o seu mundo muda. Sim. Sacou? Então, sim. Eu brinco que muitas vezes quando eu olho para isso, é como se cada pessoa que está ali fazendo o FCA fosse uma luzinha que estivesse reacendendo. E essa luzinha, de alguma forma, ela vai levar a luz para o que está em volta. Sim. Né? Isso é a teoria do campo quântico, do campo em si. Sim. Então, sim, eu acredito que esse trabalho que a gente faz hoje é muito maior do que o que de fato a gente consegue ver. Sim, que bacana. Porque né, que isso só vai aumentando a sua missão, só vai aumentando o seu volume de trabalho. Quando eu começo dessas ideias, fala, vamos mudar o país, então. Então, aí eu falo, calma, vamos mudar uma coisa. Calma que eu preciso levar meu filho na escola. Eu continuo levando meu filho na escola, eu posso andar de Harley, eu consigo viajar, aí a gente vai... Mas você tem que mudar o país, pô. O lance a gente consegue mudar muita coisa, mas a gente tem que criar existência para isso. Sim. Ou seja, não adianta a gente tem que trabalhar primeiro, quando você vai montar um jardim, você primeiro trabalha o solo. E aí quando você planta o jardim, ele cresce muito mais rápido, muito mais florido. Sim. A gente está nesse processo, fazem 5 anos só. Eu pretendo ficar aqui e passar dos 100. Você entendeu? Somos dois, também quero. Eu quero ter barba branca aqui no peito, andando de Harley, entendeu? Porra, você acha que eu vou perder essa chance? Claro e ainda podendo ser mal-humorado de vez em quando, porque velho mal-humorado tudo bem. Aí. Não, e levando os bisnetos na escola. Lógico. Não é nem o neto, filho, o neto. E sempre vai levar de V8, nada de carro elétrico. Exatamente, levando os bisnetos na escola. Então qual que é o lance? É lógico que eu tenho esse desejo existe, mas ele tem o tempo para ele acontecer. Sim. E eu vou respeitar esse tempo. Entende? Muito bacana. Isso tudo tem muito de física quântica aqui, né? Muito de física quântica. Sobre como isso tudo funciona. De como funciona tem a ver com física quântica, que é muito bacana, né? Quando você começa a entender. A gente, é como se... O que acontece, Celso? A gente, quando chega aqui nessa realidade, não entregam pra gente um manual. Não entregam pra gente um manual. Quando você vai estudar física quântica, é lá que tá o manual. O manual de como essa realidade acontece tá nesse entendimento da física quântica. Sim. Você entende? Sim. Para quem nunca estudou física quântica, vá pesquisar um pouquinho, que tem muita coisa interessante ali. Algumas coisas que no começo você não vai entender, você vai ter que parar e pensar, falar... Mas depois quando você... Eu não sou um cara aprofundado nisso, mas a teoria, o que eu gosto muito da história. Muito da história. Maravilhoso. Muito legal. É como tudo acontece, é como tudo existe. Enfim. E só que a gente... Por que a gente às vezes se trava, né? Porque a gente vai buscar os conceitos dentro da física newtoniana. E aí você tem que apagar essa física newtoniana e ir para a física quântica. Entender aquilo por uma outra ótica, né? Muito bacana. A sua vida pessoal e profissional, ela é muito... Totalmente entrelaçada. Entrelaçada, né? Quando a gente procura, tem até uma foto aqui de você com sua sócia, deixa eu ver se eu acho a foto aqui. Com a Cris, olha lá. Olha aí. Essa é uma reunião de trabalho. Cara, assim, a gente não faz reunião, tem uma coisa interessante, né? Mas, basicamente, assim, a gente trabalha junto, a gente passou a maior parte da vida da gente trabalhando junto. Né? E a gente é muito complementar nesse jogo. Que legal, isso é fantástico. Então, hoje eu finjo que... Eu falo que eu obedeço. E que a Cris é e ela que manda na porra toda, e é verdade. Saca? Sim. E eu acredito nesse tipo de relação, não só nessa relação que a gente construiu, mas na relação que hoje a gente tem com a equipe. Eu não faço isso só eu e a Cris. Né? Hoje eu acho que a gente está em 7, 8 pessoas, alguma coisa do tipo. Sim. Mas a gente tem um profundo respeito por essas pessoas, porque todo mundo está criando ali na base do amor.
Então tá todo mundo conectado com isso. A gente tem um grupo de WhatsApp entre a gente que é legal, que sempre que a gente recebe uma mensagem de algum aluno, e a gente tem milhares, a gente posta nesse grupo e todo mundo que faz parte da equipe tá lá. Para que todo mundo saiba o que tá fazendo. Que legal. Saca? E a crise eu posso te falar assim, é um reencontro, né? A gente não se encontrou, a gente se reencontrou. Porque muito provavelmente a gente está existindo em várias linhas de tempo, todas ao mesmo tempo. Que bacana. E a gente se reencontrou nessa linha de bacana. tempo. Tem mais uma, deixa eu ver. Tinha mais uma. Tive que olhar lá, achar no seu Instagram essas coisas. Olha, essa faz tempo, hein? Faz tempo, né? A sua barba já estava meio ficando branca. Já. Tava ficando já. Isso daí foi pandemia, eu acho. Final de pandemia. Muito bacana. Se eu não me engano, não foi esse evento. Foi um evento, foi antes disso. Que foi quando eu voltei a falar sobre marketing. Sim. Muito bacana. Que bom isso de ter essa possibilidade de fazer isso junto, né? E fazer com essa paixão. Eu admiro muito gente que quebra o padrão. Sabe assim, que quebra o padrão. E a gente fala isso depois, mas muita gente das pessoas de sucesso que vem aqui, grande parte dessas pessoas quebraram o padrão. Acho que isso é uma coisa que fica um pouco de lição de... Não importa a área, do esportista ao jornalista, ao especialista, ao executivo. Sabe, que quebrou. Então, pô, é muito, muito bacana. Pergunta que a gente faz sempre para quem vem aqui. Cadu Salviano, o que você entende por sucesso? Sucesso é viver de acordo com as minhas próprias escolhas. É isso. É viver a vida que eu escolhi viver. E hoje eu vivo a vida que eu escolho viver. Fora do padrão, né? Bem fora do padrão. Bem fora do padrão. No seu padrão. No meu padrão. No seu padrão. Desenho, sim. No seu padrão. E você deu muita dica aqui você já falou muita coisa de sucesso, tudo, mas para quem está assistindo e olha assim, quero ir nesse caminho, quero ter o sucesso, essa aura, essa energia positiva que o Cadu traz aqui, que dicas você daria para quem está nos assistindo? Se reencontra com você mesmo. A gente vai passando a vida e em determinado momento a gente começa a se distanciar da gente. O que é se distanciar da gente? É se distanciar de fato dos seus reais desejos, da sua essência, de quem você é. A gente vai, durante a nossa vida, se tornando o que os outros esperam da gente. E quando você vai se tornando o que os outros esperam da gente, de repente você para e olha e você não sabe mais quem você é. Busca de fato quem você é. Vai voltando para a sua natureza, para a sua essência. E aí, automaticamente, quando você toma esse caminho, as oportunidades e as possibilidades vão surgindo. E aí eu vou te dizer, diz mais sim do que não. Por quê? A minha vida muda quando eu digo sim para algumas coisas que eu podia considerar as maiores loucuras. Sim. Diz mais sim do que não. Sensacional, sensacional. E você falando assim, eu fico pensando, né, em seguir essas histórias e tem muita coisa realmente que vai vindo com a maturidade, né? Hoje você fala assim, tá bom, bacana, tô afim mesmo de hoje sair, de meditar hoje, de ir a fundo, e de algum tempo já, que sem ter falado com você antes, sem ter esse conhecimento que você tem, eu percebi que é mais legal falar assim. Por que eu não, né? Por que eu não? Você percebe isso talvez quando seus pais vão ficando mais velhos, quando aquela sua família, quando seus queridos estão ali. E você fala, eu tô louco para falar um não, mas para que eu vou dar um não, né, Cadu? Para que eu vou dar um não ali? Esse não para os outros, é o sim para a vida, sabe? Sim. A gente vai deixando... Não, eu entendi, o sim de fazer as coisas. Sim, por exemplo, Celso, cara... Eu tenho hobbies, eu tenho paixões, eu gosto das coisas. Por que muitas vezes eu vou dizer não pra mim? Pois é. Esses dias tem uma coisa interessante, né? A gente deixa de viver a vida que a gente quer e a gente começa a viver a vida que a gente acha que precisa. Meu carro do dia a dia é um 5.7 V8. Então, enfim, eu gosto. Tá? É uma caminhonete gigantesca, 5.7 V8 a gasolina. Gasolina. Barulho. Então, barulho e motor, potência. Eu fui buscar o tio Enfim, fui buscar uma pessoa no aeroporto que já me conhecia antes. Eu também tinha outro carro grande e tal. E aí ele olhou pra mim e falou, quando viu o carro, falou, nossa, mas precisa de tudo isso? Eu falei, tio, não precisa, mas eu quero. A gente tem que passar a vida, viver a vida que a gente quer, não a vida que a gente precisa. Sim. A gente aceita viver menos
A gente aceita experienciar menos. É. Entendeu? Porque a gente acha que essa é a vida que a gente precisa. Eu te provoco a viver a vida que você deseja, a vida que você quer. Sim. Como é que é a vida que você deseja, a vida que você quer? Se tem talvez, a maior, como você disse, né, quebra de padrão foi, em determinado momento, eu e a Cris, a gente passou a viver a vida que a gente deseja, não a vida que a gente precisa. Sim. Por quê? Porque a partir do momento que você acredita que ela é possível, ela se torna possível. Sim. Muito bom. Pô, tô pensativo. Eu sabia que isso ia acontecer. Normal. É normal, estou pensativo. É normal. Estou aqui pensando, não tenho nem... Não, e vamos falar mais vezes, nem parece aqui, deixa eu ver. Nem parece, estamos conversando aqui há mais de uma hora. mais de uma hora com tranquilidade e excelente, mas a gente vai precisar falar mais, Cadu. A gente vai falar mais porque tem tanta coisa para que eu estou pensativo aqui e coisas que a gente pode fazer e coisas que a gente pode compartilhar, porque eu acho que isso é uma coisa que muita gente que vem aqui fala também assim, compartilhe. E você que tem esse nível essa energia bacana, isso que você transmite, assim, a gente tem que compartilhar isso para muita gente, cara. Eu fico com a vontade de realmente mudar o Brasil a partir dessa programação. Vamos mudar o mundo. Vamos mudar o mundo. Aqui eu estou no Sucesso Brasileira, mas a gente vai mudar. Vamos mudar o mundo com toda essa sua história aqui. Bacana. Algo mais que você queira complementar aqui? Porque ter você aqui tá fantástico. Só quero agradecer, Celso. Só quero agradecer. Foi muito bom, cara. A gente levou uns meses para conseguir, que foi resolvido de um dia para o outro. Mas muito legal saber o que você faz na essência. A gente ter isso gravado para compartilhar com muita gente. Sinto que quero agradecer muito a sua presença aqui, cara. Obrigado, eu que agradeço. Você é um super sucesso brasileiro, cara. Obrigado. Muito mesmo. Obrigado. Pessoal... Esse é mais um daqueles episódios para voltar e assistir de novo e prestar atenção no que o Cadu fala e encontrar Cadu Salviano nas redes sociais. É muita coisa bacana. Participar do que é o FCA, participar das coisas bacanas que ele faz. E queria agradecer muito a sua audiência, o seu prestígio. Nos vemos no próximo episódio. Valeu, galera.